Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, assistente. Agora ligou. Boa noite, presidente, assistência, vereadoras, vereadores. Olha, presidente, acho que umas 2 sessões dessa por mês a gente faz direito à insalubridade, porque está difícil de aguentar. Eu, presidente, às vezes ouço as coisas aqui, parece que o Bolsonaro nunca governou esse país. Parece que o governador do estado não é o Cláudio Castro. Está há 5 anos. Parece que o Comando Vermelho é algo que não coexistiu com esses governos. Parece que o crime organizado se enfraqueceu no governo deles. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu lamento muito a morte dos 4 policiais, e lamento mesmo. São servidores públicos que têm suas famílias, mas entendo que os 120 cadáveres que ficaram no Alemão e na Penha não mudam em nada a realidade de insegurança que a gente vive no estado do Rio de Janeiro. Quem topa ir lá agora? Quem topa subir agora? O que mudou mesmo com essa operação? O que mudou foi a pauta. O que mudou, talvez, tenha sido a imagem de um péssimo governador. Um governador que hoje, inclusive, está sendo julgado. Talvez seja cassado por compra de votos, por corrupção. E não é a primeira denúncia de corrupção que ele responde. Tem um outro inquérito trancado. Que assim que ele deixar o governo do estado, vai andar, vai ser mais um governador do estado do Rio de Janeiro que vai para o xadrez. Mais um governador preso. O Rio de Janeiro é o estado que tem o maior índice de desemprego do Brasil. No Brasil, a gente tem o menor desemprego da história. Porque, diferente do governo Bolsonaro, este governo sabe fazer girar a roda da economia e sabe fazer o conjunto da sociedade se beneficiar. Mas o Rio de Janeiro anda na contramão disso. Por quê? Porque é um péssimo governador. É um governador que sempre foi conivente com crime. Até pouco tempo andava abraçado com o tal do TH Joias, que teve aqui em São Gonçalo, inclusive, desfilando aqui. Fornecedor de armamentos para o Comando Vermelho. Deputado que frequentava a cozinha do palácio do governador. Governador que andava na Baixada, abraçado com a filha do Beira-Mar na campanha. Alguém se esqueceu disso? Então, eu, presidente, tenho dito que o cinismo é uma característica que marca o bolsonarismo. São cínicos, no geral. São cínicos porque fazem discurso só para reproduzir o corte na rede. Não fazem a discussão de conjunto. Não vi ninguém aqui falar sobre São Gonçalo, por exemplo, na questão de segurança pública, em que o prefeito é aliado do governador, do mesmo partido do governador, e transformou São Gonçalo na capital nacional das barricadas. Você não anda 100 metros para dentro sem topar com uma barricada em São Gonçalo. E esse prefeito não fala disso. Esse prefeito só falou disso na eleição, para ganhar voto. Então, presidente, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer com muita maturidade. É um debate público altamente relevante. Mas nós precisamos racionalizar o debate. Não se resolve o problema da segurança pública fazendo operação policial pontual em comunidade. Você pode ir lá e matar 1000. No dia seguinte, o tráfico vai estar recomposto. É o que a história tem nos mostrado. Não é a primeira operação. E o tráfico se recompõe. Para resolver o problema, nós precisamos ir mais a fundo. Nós precisamos investigar as ligações do crime organizado com a política. As ligações do crime organizado com o setor financeiro. Como tem feito o governo federal. Como fez na operação em São Paulo. Ou você faz isso ou você não desarticula. Ou é mera propaganda de um governador que quer tentar se salvar.
talvez, olha, eu fico estarrecido como é que um sujeito como Cláudio Castro vira o herói do bolsonarismo, de uma hora para outra. Eu acho que isso demonstra a desmoralização desse campo político, que não consegue sequer ter um candidato a presidente da República. Qualquer um que for disputar a eleição com o Lula hoje perde em primeiro turno. Em primeiro turno, porque é um governo que tem o que mostrar. É um governo que tem realizações. O Brasil está melhor. A economia melhorou. É um governo que, diferente do anterior, reajusta o salário mínimo, promove a ascensão social. E o povo brasileiro sabe disso. E isso se traduz nas pesquisas e vai se traduzir novamente nas urnas. A diferença é que, dessa vez, aqueles bolsonaristas que se elegeram naquela onda e formaram grandes bancadas para o Congresso Nacional, grandes bancadas para a LERJ, vão perder espaço. E esse é o desespero deles. A tentativa de virar a pauta tem a ver com isso, com uma iminente derrota. Então, presidente, quero marcar essa questão sem antes deixar de fazer um registro. Eu considero, presidente, profundamente desrespeitoso que parlamentares venham à tribuna atacar cidadãos que acompanham a sessão. Essa já não é uma casa aberta à sociedade. Não é uma casa que faz audiências públicas, não é uma casa que tem as suas comissões funcionando. E as pessoas que vêm acompanhar, independente de como pensem, precisam ser respeitadas. Ficar provocando a assistência aqui da tribuna, quando o parlamentar tem um microfone para falar, e as pessoas têm que ouvir caladas, me parece, no mínimo, inadequado. Acho que essa questão precisa também ser marcada aqui por nós, precisa ser pelo menos registrada, para que os parlamentares evitem atacar as pessoas. É muito feio, depois encontra a casa. E eu quero, presidente, por fim, falar sobre uma questão que considero muito grave. Todos nós sabemos que o contrato da Insaúde, que geria o pronto-socorro central, acabou. E 400 profissionais, 400, estão sem receber suas verbas rescisórias. E o governo finge que nada está acontecendo. Eu hoje mandei mensagem para o secretário de Saúde para tentar entender o caso, liguei para ele, ele não atendeu, porque eles vão fingir que não é com eles. 5 vezes este governo prorrogou o contrato da Insaúde. E agora, simplesmente, eles dizem que não tem dinheiro para pagar os 400 profissionais. Um calote de 7 milhões de reais, com a conivência do prefeito, com a conivência do secretário de Saúde. Hoje eu me reuni no meu gabinete com uma comissão desses trabalhadores, que, além de desempregados, estão agora desesperados, porque não conseguem sequer ter uma resposta. O contrato previa esse recurso. Ele deveria ter sido provisionado para que, no final, quando as rescisões precisassem ser feitas, esses trabalhadores recebessem. Eu quero pedir, presidente, a Vossa Excelência, ao líder do governo, à vereadora que preside a Comissão de Saúde, que nós possamos dar uma atenção para esses profissionais. São profissionais, alguns deles, que serviram durante 5 anos ali, atendendo as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos parentes, e agora saem com uma mão na frente e outra atrás. Esse é um caso que demanda imediatamente que o prefeito se manifeste, que o prefeito se pronuncie, porque foi ele que prorrogou os contratos. Se não tem dinheiro para pagar as rescisões, alguém falhou. Nós precisamos saber quem são os fiscais desses contratos. Quem são os fiscais que não observaram que o contrato não estava sendo bem executado? Então, eu estou fazendo esse alerta aqui, porque eu vou, ainda amanhã, trabalhar sobre essa questão. Tentar entender o que está acontecendo, para poder, aqui, passar também para a população um cenário mais completo. Mas quero pedir a Vossa Excelência e ao líder do governo que a gente possa, na sessão de amanhã, trazer uma resposta. Porque não é simplesmente uma empresa privada. Eu concedo uma parte ao líder do governo.
Obrigado pela benevolência, Isaac. Eu falei com o secretário de Saúde tem uns 40 minutos atrás sobre algumas questões e, dentre elas, essa questão da InSaúde. Hoje, a Fundação Municipal de Saúde não deve um centavo sequer à InSaúde. Infelizmente, essa empresa ela não fez o provisionamento das rescisões, o qual era de responsabilidade dela, tá? Com alegações que atendeu mais do que deveria atender. Entretanto, a Fundação Municipal de Saúde pagou tudo o que devia em saúde. Então, entendendo a gravidade do assunto também, a Procuradoria da Fundação Municipal de Saúde está judicializando para que a InSaúde possa ou deva pagar todas as rescisões trabalhistas referentes a esses 400 funcionários. Porque aquilo que foi pactuado entre o município e essa OAS foi pago tudo. Agora, o que nós não podemos é uma empresa com um discurso que não tem capacidade de pagar essas rescisões porque atendeu mais do que deveria. Esse provisionamento é de competência exclusiva dessa OAS, mas a Secretaria de Saúde está tomando todas as providências necessárias. A sua fala é pertinente, a preocupação do secretário de Saúde é grande com relação aos 400 funcionários e nós, enquanto Poder Legislativo, também vamos cobrar essa empresa, tá, o pagamento total dessas rescisões a esses 400 funcionários. Até porque, vereador, essa OS mantém contrato com uma outra unidade do município, que é a UPA de Santa Luzia. Então, isso causa uma preocupação adicional. Exatamente, e as medidas vai ser nesse sentido de bloquear, se houver necessidade. Claro que nós não podemos parar os serviços daquela unidade, mas a Prefeitura está tomando todas as medidas necessárias para corrigir esse grave problema. Eu só lamento mesmo, vereador, porque a informação que eu obtive é que o governo já sabia que isso ia acontecer, porque a própria OS teria informado ao governo e o governo nada fez para evitar que isso acontecesse. Então, esse é o primeiro ponto que eu lamento. E o segundo é exatamente esse modelo escolhido para fazer a gestão das unidades de saúde na cidade. Porque esse não é o único problema. Nós sabemos que, ao final dos contratos, esse tipo de instituição costuma dar calote. Não é a primeira vez, isso já aconteceu outras vezes, em outras unidades do município e do Estado. Mas tem um outro histórico. O histórico, inclusive, envolvendo ex-secretários de saúde do atual prefeito, com contratos superfaturados com essa OS, inclusive neste contrato desta unidade. Então, existem problemas que são anteriores a este, que não foram corretamente tratados e as prorrogações ocorreram posteriormente ao conhecimento que o governo tomou em relação a essas questões. Obrigado, presidente.